Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes que nos dão a honra de suas presenças, imprensa, funcionários desta casa, e com muita satisfação aqui registrando, em tempos idos nós tínhamos o Décio Campolini, agora nós temos o Décio Gervasi, sempre frequentando as nossas sessões, né? Não faltava nenhuma, o nosso amigo falecido já, o Décio Campolini. Agora veio o outro Décio, né? Está aí sempre presente. Respaldando aquilo que o vereador Ivan Martins tem comentado sobre a FENARRECO, foi uma festa grandiosa, harmoniosa e com muito sucesso. Na realidade, por determinação do prefeito Roberto Pedro Prudêncio, que cumprisse as metas, que fosse fazer com que essa FENARRECO fosse até melhor que a anterior. É lógico que nós também temos que reconhecer, na administração anterior, que houve uma reestruturação, houve uma ampliação do espaço da gastronomia, e isso proporcionou melhores condições de realizar uma festa ainda mais bonita. Então o lema era fazer tanto quanto, se possível, melhor. Então ninguém está aqui também tirando os méritos de ninguém, mas nós temos que dar o mérito hoje para quem esteve à frente desta festa, né? Quem esteve anterior, também nossos cumprimentos, aqui o Quito, que era o secretário, e hoje José Luiz Cunha e toda a sua equipe, e com a coordenação, por determinação, porque teve outras secretarias envolvidas, dando todas as condições para que isso fosse possível acontecer. Então, cumprimentar a todos que participaram, que se envolveram, se estruturaram e deram um pouco de si para que Brusque realmente tivesse uma festa maravilhosa. Esse foi com que se alcançou esse sucesso todo, né? Mas, lá pelos idos da festa, ameaçou o rio transbordar. Várias vezes, já Brusque safou-se da enchente, e quando ele sai da sua calha, que atinge as beira-rios, que serve de canal extravasor, não tem como não se lembrar de Ciro Rosa. Não tem como não se lembrar. Foi a maior obra de Brusque, no meu entendimento, além de outras, né, a construção do fórum, prefeitura, etc., tal, pavilhão, arena multiuso, mas a maior obra que serve à população, que tira do sufoco, é o canal extravasor, a Avenida Beira-Rio. Esse mérito ninguém pode tirar de Ciro Rosa. Então, quando o rio esparrama, não tem um morador que já sofreu na carne as enchentes anteriores, porque a vazão das últimas águas, não essa última agora, que ameaçou, mas acabou não acontecendo, mas teve outras que foram safadas, a população se safou devido à Beira-Rio. Então, por isso, é uma obra gigantesca, importante, a mais importante, que deve, sim, ter continuação. O nosso amigo Dejair, numa das reuniões anterior, ele falou da importância do Poder Legislativo. E eu quero ainda falar um pouco mais sobre isso, porque ele já teve mais a função fiscalizadora e dizer o seguinte: o verdadeiro poder dos poderes, é o Legislativo. O Legislativo caça o Executivo, mas o Executivo não caça um parlamentar, não tem poderes para isso. Então, nós temos a representatividade, aqui os vereadores representam a comunidade, a sociedade, e através delas, porque o vereador, ele fala e ele decide em nome dessa sociedade. E tem várias funções, a função número 1, legislativa,
na elaboração de emendas da lei orgânica, e resoluções, decretos legislativos, e também na aprovação das outras leis que vêm de origem do Executivo. Porque nós soubemos, todo cidadão esclarecido sabe que nossa função é legislativa, mas nós não podemos estar elaborando lei quando gera despesa. Tem que também dar a origem para cobrir as despesas, para colocar em prática essa lei. Mas, além disso, nós também temos a função, que é a fiscalizadora, que o Dejair ele falou bastante sobre essa função, a função do controle externo, como função julgadora, que é essa que dá o poder de, inclusive, caçar o prefeito, o vice-prefeito, se cometer algum ato de improbidade administrativa. Como também a função administrativa, que são aquelas que o vereador contribui com indicações, precisa dar uma arrumada naquela rua, tá? Isso são função administrativa que ele colabora com a administração, apontando aonde a prefeitura, os seus serventuários podem auxiliar, onde a comunidade está a reclamar. Então são muitas as funções e aqui são os verdadeiros representantes. E falando-se em função julgadora, você vê, lá no Congresso, hoje fala-se muito em julgar, vamos aceitar o impeachment, aceitamos, não aceitamos, e assim por diante. Então nós queremos aqui fazer alguns registros. Primeiro deles, sobre o rótulo descabido, que a nossa presidente esteve na tribuna e falou numa dessas audiências, numa entrevista, do golpe. Ora, recorrer ao rótulo do golpismo não é suficiente para isentar a presidente da responsabilidade da situação calamitosa em que o país se encontra. A crise econômica, evidentemente, acaba gerando a crise política. A crise política é uma consequência, que se tivesse dinheiro à bonança, por isso eu sempre digo o seguinte, estamos administrando as dificuldades. Agora, se não tiver dificuldade, dinheiro no bolso, não tem crise nem política. Porque a briga, a fome por determinados cargos, é fantástico. Então, por isso, gente, nós temos que ver o seguinte, não é dizer, porque não é a oposição, não são os políticos que estão levantando as irregularidades. São instituições sérias, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior Eleitoral. Então, são instituições governamentais até então, que estão levantando as irregularidades cometidas, pedaladas e outros bilhões desviados. Então, nós temos assim, aí você vê, julga, aceita o impeachment, pedido, já foram 7, 8 os requerimentos, e rejeitados pelo seu presidente Cunha, não esse nosso de Brusque. É que as forças são bastante, os acordos espúrios são grandes. Então, você vê, a crise que preocupa a todos não pode ser amplificada por posturas que desmoralizam ainda mais seus próprios protagonistas, que é o Congresso. São os deputados federais e os próprios senadores. As articulações depreciam o parlamento. Não contribuem para a resolução dos conflitos e ampliam a desconfiança da sociedade. A população espera que tais negociatas não prosperem e que, em último caso, o Supremo se encarregue de arbitrar o desfecho legal para conchavos que demonstram, assim, que denigrem a política.
E nós, aqui em Brusque, todos os vereadores, do meu entendimento, são pessoas de bem. Nós não concordamos, particularmente, com esse tipo de conchavos. E você sabe que são negociatas em cima de negociatas. Isso envergonha. Eu como político, estou exercendo o cargo de vereador, as pessoas dizem assim para mim muitas vezes na rua: pô, Zancanaro, às vezes tu não te envergonha de dizer que tu é político? É que, na verdade, na esfera maior, tem dado maus exemplos. E o político que é de bem aqui embaixo, às vezes sente até envergonhado de dizer que também é político, que pertence a essa classe. Mas existem pessoas boas. Só que a grande maioria, o que detém o comando, faz acordos o alto clero tem o baixo clero. Esse alto clero realmente é que é predominante e toma os rumos e determina os encaminhamentos. Eu concedo a parte aqui ao nobre colega, vereador Valmir. Vereador, apenas discordar do seguinte: primeiro, não se pode fazer condenação seletiva. Esse é o grande equívoco. Segundo, negociações para colocar também o nosso presidente da Câmara, depois que agora é interinamente prefeito, também teve, vereador. Então tem coisas que são espúrias, como o senhor diz, e tem coisas legítimas. Então a gente não pode dizer apenas de lá de cima, lá de cima. Exemplo tem que ser toda a sociedade. Nós insistimos que esses erros, equívocos, corrupção, etc., estão em todos os espaços e nos parlamentos, é o resultado de tudo isso. Então é simplesmente isso que nós estamos dizendo. Então as mudanças têm que acontecer em todos, não seletivamente. Obrigado, vereador. Mas eu, vereador Valmir, eu não estou falando no coletivo. Muito pelo contrário. Estou dizendo que existem políticos bons, mas a grande maioria, na verdade, o que eu estou me referindo são aos acordos espúrios para se manter no poder, para negociar cargos, para não votar determinadas matérias, para não incriminar Pedro, Paulo, Joaquim e Manuel. Isso que nós não concordamos. Então, com cargo na mão, eu já mudo a minha posição. Concedo a parte ao nobre vereador Ivan Martins. Obrigado, vereador Zancanaro. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Dizer que realmente eu fico assim, pasmo quando eu ouço o que eu acabei de ouvir agora com a parte que o vereador Valmir lhe fez. Quando ele denomina o maior saque, o maior roubo, a maior sangria do dinheiro público como um equívoco. Ora, pelo amor de Deus, denominar isto de um equívoco, isso é chamar nós aí de burro, acho. Eu, para finalizar, eu quero colocar o seguinte. Só quero apenas registrar. Só um pouquinho, Valmir. Tirou do contexto. Valmir, mas só um minutinho. Qual é a questão de ordem? Ele tirou do contexto. Não, então o senhor não tem a palavra, por favor. Para finalizar, eu quero aqui fazer um comentário que foi bastante enfático. O procurador da Lava Jato, o Delagnol, que ele disse que foram muitas pessoas, já são 36 pedidos e 100 e poucas pessoas já indiciadas. Mas ele deixa bem claro que a Lava Jato não muda o Brasil, advertiu o procurador. O que pode mudar o Brasil é uma nova legislação penal mais rigorosa, que combata as prescrições, os excessivos recursos. Só para você ter ideia, existem 32 tipos de recursos. Perde um, recorre para o outro, são 30, dentro do direito, são 32 tipos de recursos que existem. Então tem que acabar com a impunidade. E para que isso aconteça, tem que haver uma legislação penal mais rigorosa. Essa era a minha fala, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.